Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui é da Prime Temporada Imobiliária Caldas Novas. No vídeo de hoje falaremos sobre 10 dicas e procedimentos a serem observados na compra de um terreno. Na maioria das vezes a ansiedade fala mais alto que a prudência e compra-se primeiro o terreno sem se preocupar em verificar junto à prefeitura local qual tipo de construção permitido ou mesmo se é permitido construir no terreno adquirido. Isto é um procedimento muito comum e traz sérias dores de cabeça para os menos avisados ou para os mais ansiosos. Para você não ter dor de cabeça, aqui vai algumas dicas e procedimentos que devem ser observados. Então, se você ainda não assinou nosso canal, assine nosso canal na descrição abaixo, compartilhe com os amigos, curte mesmo para estar incentivando a gente a estar fazendo mais vídeos como estes. Então vamos lá, dica número 1. O que deve se observar ao visitar o terreno? Os terrenos de esquinas são mais indicados para atividade comercial. Analise com calma se a intenção for para uso residencial, pois há uma perda considerável de área em relação aos afastamentos que devem ser deixados às ruas. Se o terreno estiver coberto de mato, é conveniente efetuar um roçado para uma melhor avaliação das características do solo. Você não vai querer comprar uma pedreira, vai? Cuidado para a presença de rios ou córregos próximos ou que atravessem o terreno. O afastamento obrigatório por lei federal pode inviabilizar a construção do objeto pretendido. Verifique se no terreno não passa nenhuma galeria de águas pluviais. Não é permitido construir sobre tais dispositivos. O rompimento de uma galeria pode ocasionar sérios danos à estrutura do imóvel, inutilizando-o totalmente. Além disto, o valor de venda do imóvel é afetado para menos. Observe se o terreno não configura um talveg, caminho natural de águas pluviais, ou se é uma bacia, ponto para onde convergem as águas pluviais. Em se tratando de talveg, fuja dele. No caso de bacia, verifique se há obras de drenagem e se as mesmas são eficientes. Fique atento para não comprar uma reserva florestal, a menos que o interesse seja de preservação. Isto é comum acontecer e a descoberta aparece após o corte da primeira árvore, quando a fiscalização chega para multar. Dica número 2. Como devo proceder antes de comprar o terreno? Se você encontrou um terreno dentro das suas possibilidades financeiras, não assine o cheque de imediato. Verifique primeiro se o que você pretende construir pode ser executado neste terreno. Dica número 3. Como eu faço para saber o que é permitido construir no terreno? Primeiramente, você deve assimilar que cada cidade tem sua própria lei de uso de solo. Isso quer dizer que para ter o projeto de arquitetura aprovado junto à Secretaria de Obras da Prefeitura local, você deve construir dentro do que estabelece a lei de uso do solo e mais o código de obras. Assim, seu projeto será aprovado com rapidez, sem maiores dores de cabeça. Então, antes de comprar o seu pedaço de solo, o terreno, proceda da seguinte maneira. Após encontrar um terreno que lhe agrade, verifique junto à prefeitura de sua cidade, geralmente na Secretaria de Obras, os seguintes itens. Verifique o que é permitido construir no terreno para uso residencial, comercial e industrial. Verifique se é uma área de reserva ambiental, se é uma área embargada pela Defesa Civil, se é uma área em processo de desapropriação. Verifique se o terreno foi em loteamento. Verifique se o mesmo está aprovado na prefeitura, sem pendências de obras de infraestrutura ou de outra ordem. O funcionário público informará como deve proceder para obter essas informações. Para determinadas respostas, você terá que preencher um formulário e aguardar pelo processamento do mesmo. Dica número 4. Quais as informações estes formulários fornecem? Estes formulários trazem, entre outras, as seguintes informações:
Taxa de ocupação, que é a taxa que indica a máxima área de construção em projeção horizontal que pode ser ocupada em relação ao terreno. Ou seja, não é permitido ocupar todo o terreno com uma construção. Por exemplo, suponha que o terreno tem uma área de 1000 metros quadrados e a taxa de ocupação para esse terreno seja de 50%. Isso significa que a área construída poderá ocupar no máximo 500 metros quadrados de projeção horizontal. Verifique o apartamento frontal. Indica o recuo que a construção deve apresentar, não sendo permitido colar a fachada da casa no rumo do terreno. Você também deve deixar um espaço para a calçada. Afastamento lateral. Indica a distância que a construção deve apresentar em relação às construções vizinhas. Gabarito. Indica a altura máxima que a construção pode atingir. Essas são apenas algumas das informações que estes formulários podem conter. Estes dados vão variar de cidade para cidade, de acordo com a lei do uso do solo e o código de obras. Dica número 5. Com o formulário em mãos, o que eu devo fazer? De posse dessas informações, leia com bastante atenção. Esclareça as dúvidas que porventura existirem. Se necessário, consultem um arquiteto ou um engenheiro civil. Mas esclareça todas as dúvidas antes de comprar o terreno, porque depois não terá mais jeito. Guarde bem este formulário, pois você precisará dessas informações que você colheu mais tarde. Avalie os serviços de infraestrutura presentes no local, tais como rede de águas fluviais e esgoto, pavimentação, eletricidade e telefone. Verifica a vizinhança, observa o padrão construtivo e se a vista que tem no terreno pretendido é valorizante ou desvalorizante. Por exemplo, a presença de uma favela nas proximidades do terreno implicará na desvalorização do futuro imóvel ali edificado, independente do valor que você tenha gastado na construção do mesmo. Então, se você tem um terreno de frente para a favela, independente do que você gastou na construção, ele sofre desvalorização. Se o terreno for em beira de rua, com um rio adjacente ou oposto ao mesmo, informe-se sobre a ocorrência de enchente, porque no verão, com as fortes chuvas, muitos rios não dão vazão e as águas invadem a via pública, atingindo as construções nas proximidades. Isso também é um fator desvalorizante que deve ser considerado durante a vistoria do terreno. Se o terreno em estudo for em aclive, verifique se há construções acima do mesmo, avaliando o padrão construtivo. Verifique a presença de lixo e drenagem do local. Cortes inadequados, sem as devidas obras de contenção e drenagem, pode ocasionar a perda de estabilidade do terreno, gerando queda de barreiras. Dica número 6. Já esclareci todas as dúvidas e o terreno atende aos meus requisitos. Posso assinar o cheque? Calma, não seja tão ansioso. Que tal verificar se o terreno está com o imposto territorial em dia? Se estiver, ótimo. Caso contrário, renegocie o valor do terreno. Também verifique na prefeitura se o terreno que você pretende comprar está averbado, registrado no nome de quem o está vendendo. Se não estiver, você pode precisar de escrituras anteriores e provavelmente terá que pagar uma taxa para regularizar a situação, caso você compre o terreno. Então, se você ainda não assinou nosso canal, assine nosso canal, clique em curtir, compartilhe com os amigos. E vamos lá para a dica número 7. Você também deve preocupar em saber se há um prazo limite para averbar a escritura na prefeitura. E imediatamente após a retirada da escritura registrada em cartório, algumas prefeituras estabelecem um prazo e, ultrapassando este prazo, haverá uma multa. Portanto, fique atento. Não se contente com carnês quitados e nem com certidões negativas de débito que lhe forem apresentados. O melhor é você verificar diretamente na prefeitura, se não há mesmo nenhum débito. Não é paranoia não, é apenas prudência. Dica número 7. O que mais eu devo verificar com relação ao terreno? Depois de efetuar os procedimentos anteriores, é bom você verificar
se o terreno apresenta as demarcações bem definidas em campos. Essas demarcações são aquelas pedras colocadas pelo topógrafo quando faz a medição do terreno, e tem o objetivo de evitar que você invada os terrenos de vizinhos e vice-versa. Portanto, exige essas demarcações de quem está vendendo o terreno. Ou então renegocie o valor de venda se precisar ter que contratar um topógrafo para efetuar o serviço. Preste atenção, ao comprar um terreno, você recebe uma planta com as medidas do terreno, inclusive os ângulos, sendo que é uma planta que é assinada pelo responsável técnico que efetuou o levantamento topográfico. Logo, as demarcações têm que estar no terreno, pois nenhum profissional sério assinaria uma planta topográfica sem as devidas marcações. Dica número 8. Já resolvi todas as pendências e comprei o terreno. O que mais eu devo fazer? Agora você pode pagar a taxa referente ao registro da escritura de compra e venda, que é feito em cartório. Com a escritura registrada em mãos, você deve se dirigir à prefeitura local e solicitar a averbação do terreno, isto é, registrar o terreno em seu nome. Se tal medida não for adotada, os registros da prefeitura continuarão acusando que o terreno pertence ao antigo proprietário. Com essa atitude, você irá passar a receber o carnê do imposto territorial em seu nome, sendo que o prazo para esta mudança será determinado pelo setor competente da prefeitura. Dica número 9. Que outros procedimentos eu preciso para averbar o terreno em meu nome? A documentação que você terá que levar para o registro do terreno pode variar de caso para caso, mas geralmente será a escritura de compra e venda registrada em cartório, a escritura anterior. Pode ser necessária, sim, se o terreno estiver averbado no nome de outra pessoa. Também será preciso a cópia do imposto territorial. Aí é só dar entrada e acompanhar o processo até o final, quando você receberá novamente a escritura, carimbada e assinada pelo funcionário público registrada pelo registro, responsável pelo registro. Pronto, as etapas de compra e legalização do terreno já estão resolvidas. Agora vamos passar para os procedimentos relativos à legalização do projeto de arquitetura. Dica número 10. Pretendo construir. Que procedimentos eu devo adotar? Você vai precisar do projeto de arquitetura para a aprovação. Lembra daquele formulário que eu falei lá no início, que eu falei para você guardar? Pois é, o arquiteto irá utilizá-lo para desenvolver o projeto dentro do que estabelece a lei de uso do solo e mais o que especifica o código de obras. Você precisará de outros projetos executivos que irão variar de acordo com a complexidade da obra. Geralmente os seguintes projetos são básicos: projeto de estruturas, projeto de instalação hidráulica e sanitária, projeto de instalação elétrica. Cada projeto listado acima é elaborado por um profissional específico do setor. Com o projeto de arquitetura pronto, agora é só assinar todos os projetos juntamente com o autor de projeto e o responsável pela execução da obra, pagar as taxas devidas e aguardar pela liberação do alvará de construção. Então é só começar a construir e boa sorte! Este guia foi destinado a mudar o jeito que você compra um terreno. Foram 10 dicas especialmente para você que deseja fazer uma compra cada vez mais profissional. Então, se você gostou desse conteúdo, clique em gostei, assine nosso canal, compartilhe com os amigos para estar incentivando a gente a fazer mais vídeos como esse. Então, até o próximo vídeo, galera.